Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. Depois de haver comentado sobre o perigo da customização, dando agora no capítulo 11 continuidade em nossos estudos, falando da conversão à salvação, trataremos das diferenças entre o novo nascido de Deus e o velho homem. Antes eu vos falei que se o velho homem era egoísta e orgulhoso, o novo homem lutará para ser humilde. Disse também que ser egoísta é se preocupar somente consigo mesmo. Citei algumas diferenças entre o orgulho positivo e o orgulho negativo, e que a soberba é o sentimento de não aceitar ser inferior. Para se fortalecer o novo nascido de Deus, é necessário não se conformar com determinadas falhas, faltas ou fraquezas cometidas. É lutar contra as características de velho homem existentes em si mesmo. Se o velho homem era arrogante, ou seja, o que é uma pessoa arrogante? A pessoa arrogante tenta demonstrar superioridade perante outras pessoas. Acredita que sabe de tudo, é prepotente, autoritária, acredita que está sempre com razão e que tem as melhores ideias e costuma tratar mal aquele que por ela for considerado fraco ou lento de raciocínio. A pessoa arrogante zomba, ri e faz comentários diminutivos, escarnecedores, humilhantes em relação às outras pessoas que por ela forem consideradas inferiores. A pessoa orgulhosa ou altiva, ou soberba ou arrogante, tende a gostar de debates para assim demonstrar a sua igualdade ou a sua superioridade, quando na verdade o sábio não se considera sábio, mas continua ouvindo como se nada soubesse. Vejamos o que diz Provérbios no capítulo 17, versículo 28, e 1 Coríntios no capítulo 3, versículo 18. Provérbios 17, versículo 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido. O que é um estulto? Estulto, dentre diversos conceitos, um dos conceitos é estúpido. Em outras palavras, ele está dizendo que até uma pessoa estúpida, quando se cala, é tida por sábio. Isso quer dizer que o silêncio é uma das características do sábio. E o que cerra os lábios é tido por entendido. Característica de entendido, aquela pessoa que fala pouco. 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Ou seja, o sábio, ele se comporta como uma pessoa que nada sabe. Ele não vai entrar em debates, em contendas
Ele não vai querer fazer questão de competir conhecimento, medir conhecimento, demonstrar o quanto sabe para receber aplausos. Porque a humildade e a mansidão são companheiras do sábio. Vejamos o que diz na carta de Tiago, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se encontram Himeneu e Fileto. Meus queridos irmãos, a pessoa arrogante não consegue cumprir nada disso. Porque a pessoa arrogante busca exatamente o oposto disso. Ela entra em contenda porque ela quer demonstrar o quanto ela sabe. E pior ainda, quando encontra alguém para debater com ela. Pronto, aí alimentou o ego dela. Alimentou o eu da pessoa arrogante. Aí é que a pessoa arrogante vai querer mesmo entrar naquele debate porque encontrou uma pessoa de peso, uma pessoa à altura com que ela pode debater, porque quanto maior for o conhecimento do seu oponente, mais a pessoa arrogante tem como exibir o seu conhecimento. E nisso surge a contenda. E aqui, na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo está dizendo que a contenda de palavra leva à insubordinação, conduz à insubordinação os ouvintes. Quando ele fala subversão, quer dizer a insubordinação. As pessoas que estão ouvindo aquele debate não se subordinam a nenhum dos dois. E muitas vezes nem se subordinam à própria palavra de Deus. Elas se escandalizam, elas se afastam, porque estão vendo ali, estão assistindo ali debates de palavras, disputa de conhecimento. Ainda nessa mesma carta e nesse mesmo capítulo, do versículo 23 ao versículo 26, diz: E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabeis que só engendram contendas. Ora,
é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Tito, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 11, diz assim: evita discussões insensatas, genealogias, ou seja, uma série de antepassados, e contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, ou seja, o homem perturbador, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, diz a respeito do Senhor Jesus Cristo: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ultrajado e tratado com ultraje significa dizer que o Senhor Jesus Cristo teve a sua dignidade desrespeitada. Ele foi difamado, ele foi afrontado. Ofenderam os preceitos do Senhor Jesus Cristo, ofenderam a fé dele. Mas a fé de ninguém ele ofendeu. A honra de ninguém ele ofendeu. A ninguém ele tratou com ultraje. A ninguém ele fez ameaças. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: em tudo sou exemplo para vós. Ainda em 1 Pedro, agora no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 11, diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Meus queridos, para quem é arrogante, a paz é o que menos importa. A pessoa que é arrogante, ela tende a gostar de debates e ela quer ter a vitória. E nessa busca pela vitória, os ânimos ficam acirrados. Aí, adeus, dias felizes. Na verdade, é até comum encontrarmos pessoas arrogantes que só se sentem bem em meio à guerra, em meio a debates. Ela não se sente bem quando está tudo em paz, quando está tudo em harmonia, mas faz questão de estar em uma contenda, em uma briga. São inimigos da paz. A arrogância ou pessoa arrogante é inimigo da paz. Aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 18, diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram.
Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ainda aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, ao que é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, meus queridos e amados irmãos, ou o arrogante abandona essas características de velho homem, ou ele jamais será amigo da paz. Ele viverá sempre discutindo opiniões. Não há necessidade de se discutir opiniões, porque cada mente é uma mente. Todos só pensarão de igual modo se todos estiverem na unidade do Espírito. Aí todos, com o mesmo Espírito, irão pensar e entender da mesma forma. Mas enquanto estiver a divisão de percentual, a divisão de quantidade, uma diferença de quantidade do Espírito Santo, uma diferença de porção do Espírito Santo em cada um terá uma porção do entendimento diferente do outro. Cada um terá uma porção maior ou menor que a do outro, porque a porção do Espírito Santo que há em cada um é diferente um do outro. O entendimento só será igual quando a porção do Espírito Santo for igual em todos. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo disse: não lance as vossas pérolas aos porcos, nem o que é santo aos cães. Ou seja, aquilo que cada um entende como valioso, aquilo que eu entendo como valioso, é valioso para mim. Não é obrigatoriamente valioso para todos. Se eu tento forçar alguém, se eu insisto, levando para esse alguém aquilo que esse alguém não valoriza, eu vou entrar em contenda, eu vou entrar em debate. A partir do momento em que eu aceito o raciocínio diferente do meu, me mantenho calado, mesmo que eu veja na certeza de que a outra pessoa está errada, eu tentei expor aquilo que eu aprendi. A pessoa não quis ouvir, eu me calo. Meus queridos, é um ditado popular muito errado, esse de que quem dá a última palavra é que tem razão. É mentira esse ditado. Porque a razão, estando contigo, ela não vai sair de você para ir para outra pessoa só porque a outra pessoa deu a última palavra. Muito pelo contrário, é mais fácil a razão te abandonar quando você fala demais, quando você fala o que não deve. E quando você vai ser arrogante, querendo debater, aí os ânimos ficam acirrados. A vigilância é a primeira a arrumar a mala e se mandar. Você nem percebeu a hora em que a vigilância arrumou as trouxas delas e se picou. Então, meus queridos e amados irmãos, sejamos obedientes para aquilo a que nos convertemos. Não vai ser fácil, mas só o fato de determinarmos
em nós mesmos, que não aceitamos em nós determinadas características de velho homem e passarmos a jejuar, orar nas madrugadas, dobrar os joelhos, nos consagrarmos ao Senhor, lutando contra o nosso velho homem, deixando de observar as fraquezas dos outros e focando em corrigir-nos a nós mesmos, já é um grande passo. O velho homem tinha o desejo de ver o sofrimento do seu devedor, enquanto que o novo nascido de Deus tem o desejo de conseguir perdoar e ainda interceder em seu favor. Por que eu digo o desejo de conseguir? Porque seria muita presunção dizer que consegue perdoar sempre. Mesmo que não consiga perdoar sempre, só o desejo de conseguir perdoar sempre já é de muito valor diante de Deus. Vejamos o que diz Provérbios, no capítulo 24. Vejamos o que diz Provérbios 24, do versículos 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Esse inimigo que esse texto está falando aqui não é o diabo, não. Esse inimigo é o ser humano. Ele está dizendo para não nos alegrarmos quando a gente vir o nosso próximo, um outro ser humano, cair. E nem se alegrar, nem se regozijar quando ele tropeçar. Como a gente vê muitos evangélicos dizendo: eu sabia que Deus não ia deixar isso barato. Eu creio num Deus que vai cobrar dele. Deus vai me dar muita vida para eu ver os meus inimigos caírem na minha frente. Deus vai humilhar ele diante de mim. Não diga isso, nem pense isso no teu coração. Porque é como um pai que pega um filho para dar a correção e vê os irmãos dando risada. Ou apanham todos, ou aquele que errou vai ficar sem punição. Esse texto está dizendo que muitas vezes aquela pessoa que errou deixa de receber a punição, ela fica impune, porque Deus viu no coração do seu próprio servo a alegria na punição daquela pessoa. E para não alimentar esse sentimento ruim no coração do seu próprio servo, Deus deixa a outra pessoa impune. Por isso que diz, para que o Senhor não veja isso, e ele se desagrade e desvie dele a sua ira. Ou seja, aquela pessoa que errou contra você poderá ficar sem punição, por Deus ter visto em teu coração a alegria, o regozijo, a ansiedade em ver a punição do teu semelhante. Aí aquele semelhante que precisa daquela correção vai ficar sem a correção, porque Deus viu em teu coração a tua alegria, a tua satisfação ou a tua ansiedade em ver a punição do teu semelhante. Enquanto o velho homem era maldizente, o novo homem luta para bendizer e abençoar, como diz no Evangelho de Lucas,
no capítulo 6, no versículo 28. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Bendizei, fale bem daqueles que falam mal de você. Antes, no velho homem, buscava vanglórias, elogios, aplausos e reconhecimentos para si mesmo. Hoje, no novo homem, tenta buscar tudo isso somente para o seu Pai eterno. Em outros tempos, ele tinha prazer, desdém quanto ao sofrimento alheio. Hoje, o nascido de Deus se compadece e tem intenção de ajudar, de socorrer. Se o velho homem era orgulhoso, o novo homem tenta viver em prol do bem dos outros. E ainda que prospere, é pensando em como socorrer aos outros. Se antes ele era ambicioso, hoje, já tendo nascido de Deus, ele busca as coisas humildes, como diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 15. Então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O que é avareza? Avareza é o apego excessivo às coisas materiais, ao dinheiro. Há quem diga que ambição é pecado. Existe a ambição, existe a avareza e existe a ganância. A ambição por si só não é pecado. O que é pecado é a ambição desenfreada. É o mesmo que a pessoa sentir vontade de comer comida. Não é pecado, mas passa a ser pecado a partir do momento em que ela se torna glutonaria. Do mesmo modo é com a ambição. A pessoa ambiciosa que não vigia essa ambição pode se tornar avarenta e gananciosa. A avareza e ganância é que são pecados. Ambas são sinônimos da falta de domínio sobre a ambição. Domínio na ambição. Porque a ambição é simplesmente o desejo de melhorar, o desejo de ter alguma coisa. Uma pessoa que está descalça ambiciona um par de sandálias. A partir do momento em que adquire aquelas sandálias, pela dificuldade que teve de conseguir aquela sandália, pelos anos que andou descalça, pode se tornar avarenta. Pode se tornar apegada demasiadamente àquela sandália. A ganância é quando ela quer ter o máximo possível de pares de sandálias. Então, a ambição por si só não é o pecado. O pecado é o descontrole da ambição. Uma pessoa que hoje anda de ônibus lotado, já não suporta mais pegar ônibus e ambiciona ter um carro. Ela não está pecando. O problema é ela conseguir comprar esse carro e ter um apego a esse carro que ela vive imaginando, ela morre sem esse carro. Durante muitos anos morou de aluguel. Ansiava ter a sua própria casa. Comprou um terreno, construiu uma casa. Chega uma situação em que ela se vê obrigada a abandonar aquela casa e ela não consegue porque ela se tornou avarenta em relação àquela casa. Ela
teve apego demais àquela casa. Vejam que o Senhor Jesus Cristo disse assim: quando fordes perseguido em uma cidade, fuja para a outra. A pessoa avarenta não vai conseguir cumprir isso, ela vai morrer. E ainda vai dizer que morreu em nome da palavra do Senhor. E na verdade morreu em nome da avareza, porque ela se tornou apegada àquilo que ela com muita dificuldade conseguiu conquistar. E a ambição é o desejo de querer ter cada vez mais. É aquilo que é bastante apregoado no meio evangélico. Busque a sua bênção. Jesus mandou pedir: batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrarei, pedi, dá-se-vos-á. Então peça, porque Deus é o dono da prata e do ouro, Deus tem para te dar, e fica alimentando essa ambição desenfreada. Ficam alimentando essa cobiça pelas coisas materiais. Ficam alimentando essa ganância, ficam alimentando essa avareza. O novo nascido de Deus é o oposto de tudo isso. Espero, meus queridos, que com tudo isso que foi dito aqui, todos entendam a importância de negar-se cotidianamente. Como diz lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Me perdoem. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se é rejeitar aquilo que espiritualmente te identifica como velho homem, como diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E isso, meus queridos, deve ser praticado dia após dia, porque a cada dia em que se libertar de alguma dessas características, automaticamente irá conseguir enxergar outros aspectos que estavam obscuros, escondidos em teu próprio interior. Vejamos o que diz em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, empenho, dedicação, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É necessário confirmar essa vocação e eleição, dia após dia. Lembrem-se que eu vos disse anteriormente, o fato de estarem selados no Espírito Santo do Senhor não é garantia da salvação. A salvação é garantia para aqueles que perseverarem até o fim. Aquele que não perseverar até o fim, aquele que não conseguir confirmar a sua própria vocação, a sua própria eleição, perderá o selo que é o Espírito Santo e não herdará a salvação. E quanto mais vencer esse exército de carnalidades, menos armas o maligno terá no novo nascido de Deus, e assim menos força o maligno terá contra o novo nascido de Deus. Quando se foca em corrigir a si mesmo, não sobra tempo para se reparar. Não sobra tempo,
não sobra tempo para reparar nos erros, na postura, nas ações e nem na vida dos outros. Quanto a isso, é o que disse Pedro na primeira carta, no capítulo 4, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outros. Como quem se intromete na vida dos outros. E também na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 8. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Ou seja, o próprio adversário se envergonharia por não ter algo de que apontar o novo nascido de Deus. Nem pela sua linguagem, nem pela sua conduta, nem pelo seu comportamento, nem pela sua postura, não tendo o que apontar. Agindo assim, estará examinando a si mesmo e não os outros. Como diz em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 15, que o amor não se conduz inconvenientemente. É só a pessoa parar para analisar o que é ser inconveniente. Quem age pelo amor não age de forma inconveniente. Todo aquele que não busca a santificação nunca nasceu de novo ou está aos poucos matando em si mesmo o novo homem.